Olá, se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Alberto Rodrigues e começo a mensagem deste vídeo agradecendo a todos que têm aí acompanhado, os que estão se inscrevendo recentemente, aqueles que permanecem fiéis, muito obrigado por nos ajudar na divulgação da palavra do Senhor, de todos aqueles que, de uma forma ou de outra, amam conhecer a palavra do Senhor, sempre pelos originais, como é a proposta deste canal. Sempre tirando dúvidas e colocando a nossa posição. E deixando também que cada um tire as suas conclusões com base em todas as informações que nós estamos fornecendo. Hoje, nós vamos falar de um tema, uma mensagem, trabalhar em cima de uma grande mensagem do apóstolo Pedro, a palavra que o Senhor nos dá. E nós queremos falar sobre essa arma poderosa do diabo para destruir as vidas. 1 Pedro 5, do 8 ao 9, ele fala assim: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então minha pergunta, como que ele faz isso? Se andar ao derredor, como é que ele anda preparando o golpe? O grande pulo, né? O bote para pegar a vida das pessoas. A King James Fiel traduz assim, do inglês vertido para o português: Sede sóbrios, sede vigilantes, porque o vosso adversário o diabo anda em derredor, como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Então, a corrigida fiel coloca tragar, a King James devorar. Diabo, diabolos, no grego, significa caluniador, dado a calúnia, difamador, aquele que acusa com falsidade. Satanás é o inimigo da humanidade e de tudo aquilo que é de Deus. O rugir aí, o tempo presente, retrata o rugir constante de Satanás como um leão. Não é um, mas é comum, procurando pessoas que dão lugar a ele. Derredor, peripatel, em grego quer dizer pisar ao redor, isto é, andar de maneira irrestrita, especialmente como prova de habilidade, andar pela beira de. Significa viver, regular a própria vida, seguir, acompanhar do seu lado. É como um companheiro, como um admirador, é estar ocupado, andar livremente, mas especialmente é andar do lado. Ele anda do lado só acompanhando, procurando. Esse verbo grego, dizael, ele quer dizer procurar a fim de, procurar com empenho, visa exigir algo de alguém. Da mesma maneira que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, em Evangelho de João 4,24, o diabo procura pessoas para destruir, e o verbo é o mesmo. Tragar, como traduz a Corrigida Fiel, ou devorar, como traduz a King James Fiel e a Almeida Revista Atualizada, traduz o verbo catapino, que significa tragar, engolir com avidez sem mastigar. Destruir, arruinar, demolir, comer, quer dizer devorar, engolir muito rapidamente. Fisicamente, na vida na terra, e espiritualmente, a sua salvação eterna. Quer dizer também engolir inteiramente, como os animais engolem suas presas. A serpente, por exemplo, que é um exemplo também do próprio diabo, né? Em Efésios 4, 26 e 27, o apóstolo Paulo orienta: Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Como introdução desta palavra, eu preciso dizer algumas coisas. Antes da gente explicar, eu quero que você preste bastante atenção, porque o tema desta mensagem é soberba, a arma do diabo para destruir você e a sua família. Então, primeira coisa, a vida pode ser definida como um caminho em que fazemos nossas escolhas todos os dias. Segundo, a cada escolha que fazemos, mesmo que não percebemos, se abrem novos caminhos e novas situações. Terceiro, Deus deu ao homem o livre-arbítrio, que é a capacidade de fazer suas escolhas. Quarto, você é livre para fazer as suas escolhas, mas as consequências são obrigatórias. Quinto, quando você faz escolhas dirigidas por Deus, serão escolhas certas e as consequências serão bênçãos das regiões celestiais em Cristo que cairão sobre a tua vida. Sexto, quando você faz as escolhas erradas, influenciadas pelo desejo da carne, a concupiscência, né, que a Bíblia chama, pelo mundo ou por influências de pessoas ímpias, você fará escolhas erradas e sofrerá com as consequências ruins. É importante. Sétimo, o diabo não pode ler seus pensamentos. Oitavo, o diabo não pode impedir as suas escolhas. Nove, mas o diabo anda do seu lado
para influenciar suas escolhas, usando o seu desejo carnal. Pessoas ímpias, crentes carnais, quem sabe, crentes hereges, os prazeres do mundo, os desejos pelo olhar e até influenciar os seus pensamentos. Ele tem uma arma letal, a soberba humana. E é sobre esse tema que nós vamos tratar, e eu peço sua atenção, porque de fato eu tenho certeza que os conhecimentos que a palavra vai trazer, a visão bíblica, baseado no original da palavra do Senhor, nós vamos trabalhar com tantos textos do Antigo Testamento como do Novo Testamento, visam a edificação. A arma letal que o diabo usa para destruir você e a sua família, eu, a minha família, ele não escolhe quem, é a soberba. E antes que alguém pense, mas eu não tenho soberba, vamos primeiro ouvir a palavra do Senhor. E ainda tem uma 10ª coisa que eu preciso dizer. Assim ele te pega, como um leão pega um animal e devora a sua vida, destrói sua família, seu casamento, seus filhos, como está acontecendo isso. E como que o diabo pode destruir uma vida, famílias? A arma do diabo para destruir as nossas vidas e as nossas famílias se chama soberba. Devemos dizer o seguinte, o nível 3 é o orgulho. O orgulho é confiar em si mesmo a ponto de se fazer independente. Não aceita correção e nem ser ensinado. É presunçoso. Não aceita estar errado. O nível 2, eu diria que isso seria mais ou menos como na vida militar. É o 3º sargento, o 2º sargento, depois o 1º sargento. Vai subindo a escala, né? Então, no nível 2 é a arrogância. A arrogância é altivez, é o orgulho em excesso, é o prepotente. Ele não aceita que está errado e com dura teimosia. Aí vamos para o nível 1, que é a soberba. É a pretensão de ser superior aos outros, de que você não tem mais nada para aprender. Não aceitar correção, nem aceitar ser ensinado. É praticamente uma idolatria a si mesmo. É uma auto-idolatria. Quer dizer, você se faz Deus, como aconteceu com a igreja de Laodiceia, né? Infelizmente, há um soberbo em nós, em cada um de nós, pronto a aparecer a qualquer momento para glorificar o nosso velho homem. A empresa que você trabalha, o seu salário, os seus dons, sua casa, seu carro, a sua importância, o seu trabalho, aquilo que você faz. Estou pronto a não obedecer e a rejeitar a toda a palavra de Deus que vier me corrigir. Rejeito o discipulado. Para que isso? Eu não aceito receber correção que contraria a minha vontade. Eu não me interesso em aprender e entender o que Deus quer para a minha vida, para o meu casamento, por exemplo. O que é que você rejeita? Todas as decisões da sua vida e da sua vida espiritual, você toma, não dá satisfação para ninguém? É para que isso? Fala mal da vida de muitas pessoas, se vai uma igreja cristã, do pastor, do juiz, você vira um juiz. A soberba te impede de alcançar o arrependimento, que é uma árvore que dá fruto. Esaú, por exemplo, não alcançou essa árvore. Havia milhares de famílias em Sodoma e Gomorra. Qual foi o pecado responsável por destruir Sodoma e Gomorra? A resposta, bom, talvez você pense que foi a sodomia, né? O homossexualismo, mas não foi. Em Ezequiel 16, 49, 50, o Senhor nos diz, eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância, de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. E se ensoberbeceram e fizeram abominações diante de mim, portanto, vendo eu isto, as tirei dali. Então foi a soberba. O pecado de sodomia não levou Sodoma e Gomorra ao arrependimento, mas endureceu o coração daquele povo até atingir o nível de soberba. O nível 1 foi uma espécie de orgulho gay de Sodoma. O apóstolo Paulo, em Romanos 1, ao revelar que nos últimos dias as mulheres seriam lésbicas, Romanos 1, 26, e que os homens seriam homossexuais, Romanos 1, 27, ele diz o mesmo. Qual será o pior problema deles? Está lá em Romanos 1,30. Aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos. A soberba está em todos os seres humanos, não somente neles. Infelizmente, esse mal, como um vírus, infectou a vida dos cristãos a ponto dos apóstolos exortarem as igrejas. A gente pensa que isso é só mal de ímpio. Não, especialmente dentro das igrejas cristãs. Tiago mesmo, o meio-irmão de Jesus, o apóstolo, capítulo 4, versículo 6, ele fala assim, antes ele dá a maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus não responde a oração de pessoas que estão sendo soberbas, mas daqueles que se humilham e aceitam a sua correção. O apóstolo Pedro também escreveu, capítulo 5, 1 Pedro 5,5. Ele fala, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outro sim no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade,
Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Então ele atende à oração dos humildes, aqueles que se humilham. Deus não responde à oração de pessoas soberbas. O apóstolo João também escreveu, 1 João 2,16, ele fala, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Salomão também, Provérbios 8, 10, 13, ele escreve, aceitai a minha correção, o temor do Senhor é odiar o mal. A soberba, nível 1, e a arrogância, nível 2, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Alguns desses textos nós vamos, durante a mensagem, incluí-los e mostrar a sua importância. Você então pergunta, eu tenho sido soberbo? Eu sou soberbo? A palavra de Deus te responde assim, Provérbios 9, 8, 9. Não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo, e ele crescerá em prudência. O sábio aqui é o discípulo. Você pode corrigir a um discípulo que ele vai aceitar. Mas corrigir quem não é discípulo é mexer em cacho de marimbondos, e ele vai picar você. Como você reagiu quando Deus te corrigiu pela pregação da palavra de Deus pela última vez? Quando Deus usou o teu pastor, se você vai à igreja, o seu discipulador, se você é um discípulo, para te corrigir na última vez, como você reagiu? Foi se justificar, se explicar, dizer que não concordou, que não aceitou, a ponto dele ter que te pedir desculpas por te corrigir? Se você fez isso, essa é a soberba em sua natureza, no seu caráter. Atualmente, os pastores, na grande maioria das igrejas, não corrigem mais os seus membros, porque sabem que eles sairão dali, irão para outras congregações que não corrigem ninguém. Então, fica assim, peca-se, sai daqui, vai ali, ou não sai, fica. E com isso temos uma geração de cristãos soberbos, que não pensam e agem na independência. Fazem o que querem, obedecem ao que querem, entendem a Bíblia como querem. Escutam a pregação que lhes agrada, são donos de si mesmos. O reino de Deus é o governo de Deus. O contrário do reino de Deus é a independência. Jesus não é senhor de cristãos independentes, porque Jesus não é senhor de gente soberba. Jesus como senhor significa Jesus dono de tudo. Os humildes, conforme a revista é atualizada, ou pobres de espírito, conforme a corrigida fiel, sabem que precisam estar sempre aprendendo cada vez mais a palavra de Deus e o evangelho do reino de Deus. O soberbo não aceita isso. A independência é fruto da rebelião que nasceu da soberba. Jesus ensinou que é preciso muita humildade para aceitar que se é soberbo. Em Marcos 7, 21, 22 ele diz, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Por isso Jesus deixou a primeira lei do reino de Deus, está lá em Mateus 5, 2, 3. E ele passou a ensiná-los dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A soberba, que é o nível 1 do orgulho, é o laço do diabo, que o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo 3, 7. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caiam em afronta e no laço do diabo. Você tem sido soberbo? Eu peço perdão a Deus, porque eu tenho sido soberbo em muitas coisas e sei que Deus resiste aos soberbos. Peço a Deus misericórdia, que o seu Espírito Santo conduza o meu coração na humildade, em estar disposto a aprender cada vez mais e a obedecer a palavra de Deus que Ele traz e a congregação para correção. E usando a soberba, o diabo ataca você de quatro formas. A primeira, então vamos ver as 4 formas mais comuns dele atacar. Primeira mentira. A primeira consequência da ação da soberba em nossa vida é que adotamos a mentira como estilo de vida sem perceber. Os nossos governos e governantes são mentirosos. Os nossos políticos são mentirosos. Nossa imprensa é mentirosa. As redes sociais estão abarrotadas de mentirosos. Muitos pregadores são mentirosos e pregam apenas aquilo que agrada aos ouvidos dos cristãos e do seu público. E vivendo num mundo onde os mentirosos são a maioria, nós aprendemos a adotar a mentira como irmã. Porque Jesus ensinou que o diabo é pai da mentira, está lá em João 8,44. Então a mentira é filha do diabo. Jesus também disse, nesse mesmo texto, que os fariseus eram filhos do diabo. Portanto, os fariseus eram irmãos da mentira. E assim, quem vive mentindo é filho do diabo e irmão da mentira.
Mas as pessoas mentem tanto assim, por quê? Salmos 119, 67, 69 e 70 nós lemos. Está escrito: os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse de sebo. Mas eu me comprazo na tua lei. Nós mentimos por causa de nossa soberba. Você não quer ficar mal perante alguém? Você mente. É a soberba. Você não quer que saibam a verdade? Você mente. É a soberba. Você sabe que se confessar a verdade vai se sentir humilhado? Você mente. É a soberba. Você não aceita a correção e a disciplina porque se sente injustiçado ou humilhado? Você mente. É a soberba. Ou você reage bruscamente. Quando perguntam alguma coisa sobre sua vida e você sente que sua resposta vai te deixar humilhado perante aquela pessoa ou perante o meio onde você está, você mente. É a soberba. Você pecou feio e se descobrirem, você vai se sentir muito humilhado. Você mente. É a soberba, o pecado oculto. No caminho, no trabalho, se você contar a verdade, você vai ser colocado numa situação difícil, pode até perder o emprego. Você mente. É a soberba. O soberbo mente porque seu coração fica duro, insensível. É por isso que para os mentirosos, Jesus disse duas coisas fundamentais. A primeira, que os mentirosos fazem parte dos grupos de pessoas que serão lançadas no lago de fogo. Apocalipse 21:8 está escrito: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Depois ele diz: os mentirosos não entrarão na nova Jerusalém, que será criada nos novos céus e na nova terra. Lá no livro do Apocalipse ainda. Ficam fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira, no capítulo 22. Se essas duas verdades não fizerem você deixar de ser mentiroso, é porque a soberba humana apodreceu o seu coração. O segundo são os vícios. E nós lemos lá no profeta Isaías, capítulo 28, versículos 1, 3 e 7 e 8. Ai da coroa de soberba dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil vale dos vencidos no vinho. A coroa de soberba dos bêbados de Efraim será pisada aos pés. Mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos pelo vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte. Andam errados na visão e tropeçam no juízo. A coroa aqui era as grinaldas que o povo judeu, as 10 tribos de Israel, usava nas festas pagãs. O povo de Deus sempre caiu na tentação de adotar e participar de festas pagãs, como acontece hoje com as festas juninas, por exemplo. E assim o povo de Deus pratica o paganismo com o tal do nada a ver. A despeito do significado espiritual que essa profecia contém, fica claro que é por causa da soberba que as pessoas bebem e se entregam aos vícios. Vencidos pelo vinho, a vida licenciosa, envolvida em bebedeira, era comum em Efraim antes de sua queda e destruição. E bebida forte era o nome que os babilônicos davam para a cerveja antigamente. Por causa da bebida alcoólica, Judá cometeu 7 pecados. Primeiro, o povo errava em suas escolhas, até o sacerdote e o profeta erravam por causa da bebida. Segundo, o povo se desencaminhava dos caminhos que o Senhor os ensinava através dos profetas. Terceiro, viviam intoxicados de bebida alcoólica, isto é, não conseguiam largar o vício, ainda que parecesse beber socialmente. 4. Erraram na visão de coisas espirituais, nas coisas de Deus. Quinto, tropeçavam no juízo porque já não conseguiam separar as coisas do paganismo no mundo com as coisas de Deus. Sexto, eram absorvidos pelo vinho e por isso ridicularizavam a revelação da palavra de Deus. Quando se prega contra a bebida alcoólica, muita gente zomba. E sétimo, rejeitaram a mensagem da palavra de Deus, obedecendo somente aquilo que julgavam necessário. É exatamente o que acontece hoje. O vício das bebidas e das drogas tem a influência de uma legião imensa de demônios da classe dos governadores deste mundo tenebroso, conforme está em Efésios 6:2, chamados Zé Pilintra. É ele que comanda. A bebida alcoólica está destruindo casamentos, famílias, filhos, maridos, pais. Tanto quanto as drogas agora vão fazer mais ainda, né? Com a maconha descriminalizada aí nos 40 gramas. A grande sacada do diabo foi quando introduziu sorrateiramente a bebida dentro de muitas igrejas cristãs,
transformando-as numa espécie de congregação do barril, ou comunidade da cachaça ungida, ou igreja pentecopal da cerveja, uma assembleia do vinho. Ficou desse jeito. É sempre importante lembrar em 1 Coríntios 6, 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. A palavra bêbados, metuso, significa que fica bêbado, alguém que fica zonzo pela bebida. Coisas más que as pessoas fazem quando bebem, um beberrão, o que bebe para alegrar-se e não fica sem beber. De certa maneira, está aí ligado àquele que não fica sem beber. A terceira estratégia do diabo está nas tentações. Em Tiago 1, 13, 15, nós lemos assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, como se fosse uma gestante. E o pecado, uma vez consumado, ele gera a morte. A luxúria ou a concupiscência é o forte desejo sexual de pecar, ou qualquer outro desejo carnal bem forte. No versículo 14 tem duas palavras interessantes: atrai. Esta palavra grega era usada para descrever os animais de caça que eram atraídos para as armadilhas ou arapucas. E seduz, um termo grego para pesca, que significa pegar com isca, como pegar com anzol. O diabo usa a soberba humana para pescar você como uma isca. Assim como se usa a minhoca como isca para pegar uma tilápia, um lambari. Casamentos são destruídos pelos adultérios. Mulheres traem maridos, maridos traem suas esposas. É a soberba humana. Casamentos são destruídos porque maridos se tornam gays ou mulheres se tornam lésbicas. É a soberba humana. Jovens caem em pecado sexual. É a soberba humana. Crianças e adolescentes são estuprados por pedófilos e tarados. É a soberba humana. A soberba pode destruir ministérios cheios da graça de Deus. Por que Deus colocou um espinho na carne no apóstolo Paulo? Para Paulo não ser infectado, contaminado pela soberba do diabo. Segundo Coríntios 12, 7 ao 9, ele diz assim, está lá escrito, ele escreveu aos Coríntios: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, eu 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ele usou o verbo aí ensoberbecer-se, né? Hiperairomai. Significa tornar-se arrogante, o nível 2 da soberba. É exaltar-se a si mesmo acima das medidas, já é a soberba. Significa, como em 2 Tessalonicenses 2,4, quando fala da soberba do anticristo que se levanta contra Deus. É ficar inchado de orgulho, é o nível 1 da soberba. Jesus não retirou o espinho na carne de Paulo, mas respondeu-lhe que a graça dele, Jesus, bastava para Paulo. Com o espinho em sua carne, a soberba não iria contaminar o orgulho do apóstolo, que se manteria sempre humilde, como Jesus ordenou aos seus discípulos, humilde de coração, lá em Mateus 11, 29, por exemplo. O quarto, a escravidão do pecado. Uma das coisas que mais tem destruído a vida dos cristãos. O apóstolo João escreveu em 1 João, capítulo 2, versículos do 15 ao 16. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. O diabo vive pecando desde o começo do mundo. E o seu propósito é fazer as pessoas, especialmente os cristãos, viverem sempre atolados em algum tipo de pecado. Mundo aqui é o sistema de rebelião e orgulho, soberba, que busca eliminar, acabar, destruir Deus e o seu governo, isto é, o reino de Deus na vida das pessoas, com todos os seus princípios e fundamentos. A palavra concupiscência no Novo Testamento traduz a palavra grega, o substantivo eptúmia, que significa desejo pelo proibido. As características dos cristãos que amam o mundo
é vista na perspectiva de que buscam apenas coisas de valor de curto prazo, coisas de valores terrenos para satisfazer o seu ego, o desejo e a intenção de serem satisfeitos e honrados agora, conforme podemos conferir lá em Lucas 6, 24 e 26. Concupiscência da carne são os desejos do corpo, que exigem ser saciados, embora seja a queda no pecado. Entre o adultério, a fornicação, com sexo entre solteiros, envolvimento com pessoas casadas, corrupção e a roubalheira do dinheiro dos outros, especialmente dinheiro público, a concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos são os desejos pecaminosos que são ativados pelo que os olhos das pessoas veem, especialmente agora que o apogeu das redes sociais, onde se mostra muitas vezes uma vida que não passa de mentiras, além de sensualidade, erotismo. A cobiça por mulheres, a cobiça por homens, a cobiça por pessoas do mesmo sexo, a cobiça por mulheres casadas, a cobiça por homens casados, a cobiça por crianças. E entra a pornografia. Existem dois demônios subordinados ao principado Belial, e a gente fala sobre Belial, eu tenho pelo menos uns 3, 4 vídeos falando sobre principados e potestades. Existem então dois demônios subordinados ao principado Belial que atuam escravizando na pornografia, o súcubus e o incubus. Súcubus são espíritos que se apresentam como lindas mulheres para prenderem os homens à pornografia e depois projetam sonhos eróticos para manter os homens escravos. E isso é uma coisa que tem dominado mesmo no meio cristão, entre pessoas, inclusive lideranças e pastores. Íncubos são espíritos que se apresentam como lindos homens, né, sedutores, que prendem as mulheres e depois projetam sonhos eróticos para manter essas mulheres escravas. A soberba da vida pode ser simplificada da seguinte forma: eu quero ser feliz, eu mereço ser feliz. Viva hoje como se fosse o último dia. Isto é, fala da vaidade de se gastar o tempo com as coisas para si mesmo. E para atingir essa meta vale tudo, vale qualquer coisa para me sentir feliz e bem. Vale me divorciar e me casar de novo? Aliás, vale tudo. Nós vamos gravar um novo vídeo sobre esse tema. Aliás, para destruir casamentos, um governador deste mundo tenebroso chamado Asmodeu, subordinado ao principado Astarote, tem intensificado seus ataques para acabar com casamentos, especialmente de cristãos e pastores, conforme podemos, por exemplo, ver no livro apócrifo de Tobias 3, 7 e 8, da mesma forma que hoje atuam as pombagiras, né? Que são demônios que atuam por aqui. Lá em Tobias está escrito assim: naquele mesmo dia aconteceu que Sara, filha de Raguel, habitante de Ecbatana, na Média, teve que ouvir insultos de uma serva de seu pai. Ela fora dada 7 vezes em casamento e Asmodeu, o pior dos demônios, matara seus maridos, em após o outro, antes que se tivesse unido a ela como esposos. Então, Asmodeu, para os antigos, já parecia como inimigo do casamento. O número de divórcios no Brasil bate recordes, 420 mil divórcios, é um pouco mais do que a população de Santos. A última vez que eu vi estava com 418 mil. 47,7% dos casamentos que terminam em divórcio no Brasil duram menos de 10 anos. Estatística do IBGE. 25% ficam casados entre 10 e 19 anos até o divórcio. E 26,4% se divorciam com mais de 20 anos de casados. 54,2% dos divorciados foram entre casais com filhos menores de idade, portanto, crianças que ficaram aí à mercê da situação que vai ficar a mãe. Quais são as estratégias dos demônios para ter um trabalho tão fácil assim, para gerar tanto divórcio? Resposta: usam a soberba humana para ter tanto êxito assim. Primeiro, os casais não oram juntos por soberba. Os casais não recebem ministração da palavra de Deus por soberba. Os casais, quando em conflito, não buscam ajuda por soberba. E por fim, só conseguem ver como solução o divórcio por soberba. E irão procurar um segundo casamento, um terceiro, já que a maioria dos pastores não veem como errado um segundo ou terceiro casamento. Essa é a soberba humana. Através da soberba humana, o diabo consegue fazer você mentir o tempo todo, fazer você viver na escravidão dos vícios, fazer você viver na escravidão do pecado, fazer você viver na concupiscência da carne, fazer você viver na concupiscência dos olhos, fazer você viver na soberba da vida, fazer você cair em tentação. E soberba da vida também podemos ver o poderio financeiro. É muito difícil as pessoas que estão acostumadas com uma vida de bem-estar, às vezes não são necessariamente ricos, mas muito bem de vida, mudam o patamar das suas amizades, começam a beber e a vida é em cima do dinheiro, passam a viver para o dinheiro, imaginando que podem
Por isso que Jesus disse que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Também fazer você cair em tentação, trazer o divórcio e destruir casamentos, fazer você resistir à pregação da palavra de Deus, fazer você rejeitar qualquer correção ou disciplina que Deus use seu pastor ou discipulador. A soberba pode te impedir de achar um lugar de arrependimento e com isso você pode perder a salvação, assim como o diabo perdeu a sua posição de glória. Assim profetizou Isaías 2,12. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta para que seja abatido. Atente para o conselho de Deus em Provérbios 16, 18 e 19. A soberba precede a ruína, ela vem antes, né? Está preparando o caminho. E a altivez do espírito, a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Uma vez me perguntaram, pastor, é certo que todo pecado manda para o inferno? Inclusive, a pessoa estava envolvida nesse problema. Mas qual é o pior pecado contra Deus que existe? É o homossexualismo? Porque ele ia tirar sua vida achando que o homossexualismo era o pior dos pecados. E eu respondi não. É o orgulho, a arrogância, é a soberba. Porque o que fez Deus destruir Sodoma e Gomorra não foi o ato de serem cidades contaminadas pela sodomia. Não foi essa. Foi a soberba. A soberba rejeita a correção de Deus pela palavra de Deus. E a soberba fez com que Sodoma e Gomorra não se arrependessem, não se humilhassem, não se convertessem dos seus maus caminhos para o Senhor. A soberba não dá glória. Lá em Atos 12, 21, 23, nós vemos um grande exemplo de soberba, né? Porque as pessoas de autoridade se acham Deus. E o rei Herodes não foi uma exceção. Atos 12, 21, 23, está lá escrito. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava, é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu por ele não haver dado glória a Deus. E comido de vermes, expirou, morreu. O historiador judeu Flávio Joséfo diz, ele caiu no mais profundo sofrimento. Uma dor aguda e intensa também surgiu em suas vísceras, e ele morreu após 5 dias de enfermidade. Joséfo, livro 19, capítulo 8, 2. A soberba é o caminho mais seguro que tem para o inferno. Então, está aí. E nós vamos concluir fazendo uma oração pedindo a Deus. Senhor, meu Deus e Pai querido, eu oro agora por todas as pessoas que estão ouvindo e assistindo o vídeo desta mensagem, que o Senhor esteja trabalhando com misericórdia, conscientizando de que a soberba tem sido a desgraça das famílias, na bebida, no divórcio, nos adultérios, em todo tipo de pecado, em todo tipo de escravidão. Que o Senhor esteja trazendo luz, levando a cada um, Senhor, de cada um de nós, a nos humilharmos, porque a sua palavra foi muito objetiva e clara. Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes, Ele atende os humildes. Que seja assim, que cada pessoa, cada irmão, cada homem, cada mulher, que receber essa mensagem, possa estar consciente e ser realmente, se humilhar diante da sua presença e receber a graça, receber a bênção. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Se você não fez ainda, se inscreva no meu canal. Compartilhe essa mensagem, deixe aí o seu comentário, deixe o seu gostei. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.